Já estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa ele é da responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje eu escolhi um tema para nós conversarmos, cujo tema é Família quando perdemos o rumo. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos ao nosso intervalo e logo nós voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Glórias seja dado o nome do Senhor Jesus. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre um tema, quando perdemos o rumo, família, quando perdemos o rumo, né? E eu escolhi um texto bíblico lá no livro de Judas, capítulo 1, e dois versículos 12 e 13. Essa passagem do livro de Judas diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmo. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvore de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravas do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Judas, capítulo 1, versículo 12 e 13, né? Muito bem. Família, quando perdemos o rumo. O escritor Judas, o apóstolo Judas, né? Ele escrevendo, ele faz referência a esses elementos, a essas pessoas, né? Que ele compara que eles são como homens, ou seja, os homens são como rochas que estão submersas nas festas de fraternidade, né? Comendo de uma maneira desordenada, desonrosa, né? Faz referência aos pastores que só cuidam de si mesmo, perderam o rumo. São nuvens sem água, são fácil, o vento leva, né? E não chove, né? São árvores do outono que não dão frutos, né? São ondas bravas do mar que espumam seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes. Então, o escritor dessa passagem bíblica, ele exatamente mostra aqueles que perderam o rumo, como é que eles são, como é que eles se comportam, né? Iniciando, eu diria o seguinte: perder o rumo dentro da família. O que significa, né? Exatamente, perder o rumo dentro da família significa que a estrutura familiar perdeu sua harmonia e propósito, o seu fim. A isso resultando o quê? Em conflitos, disfunções e desentendimentos constantes, porque perdeu o rumo, estão confusos. E
Geralmente isso acontece dentro da família, dentro da sociedade, acontece devido à falta de comunicação, aos conflitos frequentes, às disfunções que criam um ambiente de estresse e insegurança. E outras causas, como por exemplo, o estresse financeiro, as pressões profissionais e as dificuldades de adaptação à realidade familiar. Então, muitas vezes, se perde dentro da sua própria casa. E para resolver essa situação, o que se deve fazer? Qual o caminho, eu diria, para resolver essa situação? É necessário melhorar a comunicação, é procurar promover a compreensão mútua e, quando preciso, buscar ajuda até de um profissional, como uma terapia familiar, né? Quantas vezes, meus amados, na vida familiar, nós começamos bem orientados, maravilha, com amor, fé, princípios, né? Mas a turbulência da vida, na caminhada, em algum momento nós perdemos o rumo, nos perdemos. A casa continua de pé, mas o coração da família está desorientado. Então, isso é que acontece muitas vezes quando nós perdemos o rumo. Aí você pergunta, como uma família perde o rumo? Uma família perde o rumo quando acontece um evento traumático, por exemplo, como a morte de um ente querido, é um exemplo. Gera crises emocionais, crises financeiras. É a falta da comunicação, como eu falei, é o abuso, é o distanciamento social, é a instabilidade econômica, muitas vezes agravada por problemas de saúde mental, pela dificuldade de lidar com perdas. Isso pode levar exatamente ao desmoronamento da estrutura familiar. É assim que se perde o rumo. A vida, ela é multiforme. Precisamos ter habilidade para viver em equilíbrio, discernindo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E a passagem que nós lemos no livro de Judas fala exatamente de pessoas que começaram bem. Casamento bom, família bem, os filhos bem, mas se desviaram lá na frente por problemas financeiros, problemas emocionais, dinheiro, questões políticas, tantas e tantas outras causas, né? Da mesma forma, meus amados, famílias cristãs também podem perder a direção quando deixarem de olhar para o alvo que é Cristo. Vamos ver aqui, vou mostrar 4 formas comuns de perder o rumo dentro de casa, baseado na leitura que nós fizemos. Uma das causas de perder o rumo dentro de casa é quando transformamos a graça em permissividade. O versículo 4 que nós lemos diz assim, que transformam a graça em libertinagem. Tudo é permitido. Não é graça, tudo é permitido. Os pais deixam de corrigir. Não, porque agora é o tempo da graça. Não corrige, é permitido tudo. E quando o filho justifica o erro dizendo, Deus entende. Meus amados, a graça não é licença para errar, não. É força para recomeçar. Família se perde quando confunde amor com ausência de limites.
Quem ama, corrige. Quem se importa, orienta. Vejamos outra forma. É quando rejeitamos a autoridade. No versículo 8 da nossa leitura diz assim: rejeitam a autoridade. E é isso que acontece em muitos lares. O respeito desapareceu, o respeito pelos pais, do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo. Os pais abrem mão da liderança espiritual, os filhos deixam de ouvir, os casais disputam quem manda mais. E toda vez que a autoridade é rejeitada, a casa perde o rumo. Porque o lar deixa de ter direção. A autoridade no lar não é dominação, meu amado, é direção amorosa. Deus confiou aos pais a missão de conduzir e aos filhos a bênção de obedecer. Outra causa é quando falamos do que não entendemos. Como é que eu vou falar de um assunto que eu não entendo? Eu vou difamar. O versículo 10 da nossa leitura diz assim: difamam o que não entendem. Fique calado. Muitas famílias criticam valores bíblicos porque não os compreendem. Ah, isso é antigo demais, isso é para... Isso não se aplica mais a... Não. A palavra de Deus, ela não muda. Ela é fiel, ela é permanente. A palavra de Deus não envelhece, não, ela é a mesma. Quando nós começamos a questionar os princípios que sustentam o lar, aí nós abrimos brechas que enfraquece a fé e o amor. Outra causa, quando nós cuidamos apenas de nós mesmos. Aí perdemos o rumo. Não cuido dos filhos, não cuido da esposa, não cuido da casa, vou cuidar só de mim mesmo. O versículo 2 da nossa leitura diz assim: são pastores que só cuidam de si mesmo. Pastor que cuida das suas ovelhas. Você é o pastor da sua casa, da sua família. E talvez essa seja a causa mais comum. Vivemos num tempo em que cada um olha para o próprio interesse. Isso é verdade. O pai trabalha demais, a mãe se sobrecarrega, os filhos vivem mais isolados em telas, cada um no seu mundo, meus amados. E quando nós dá lugar ao eu, o rumo se perde. Sim, famílias não é um conjunto de indivíduos vivendo sob o mesmo teto, não. Família é um grupo de corações caminhando na mesma direção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos voltando com o programa Momento com a Família. Estamos exatamente conversando no programa de hoje sobre famílias que perderam o rumo, né? Nós vamos dar continuidade a esse assunto tão importante, tão maravilhoso, né? As causas de como perdemos. Agora, como reencontrar o rumo? Você perdeu? Está perdido dentro de casa, dentro da família, dentro do lar? Então vamos procurar, vamos reencontrar. Como? Veja bem, uma família perde o rumo quando deixa de caminhar unida. Uma família perde o rumo quando ela deixa de ser guiada por princípios firmes e pelo amor. Então, recuperar e preservar o rumo exige e requer o quê? Exige intenção, requer fé e prática constante. Meu amado, meu irmão, meu amigo, Deus nunca deixa se apontar o caminho de volta. Ou seja, Deus nunca deixa de apontar o caminho de volta. Deus sempre está mostrando qual o caminho você deve voltar, se você se perdeu.
Assim como um viajante perdido busca o mapa, a família pode reencontrar suas referências espirituais. Como, por exemplo, voltar à palavra. O Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Aleluia! A Bíblia, meu amado, é o GPS da alma. Sem ela, andamos no escuro. Então coloca Deus no centro da casa. Não esqueça isso. Quando Deus deixa de ser a referência, o lar se desorienta. Então ore juntos. Busque a verdade dele nas decisões e façam da fé o alicerce da família. No Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aleluia! Então, outra atitude é restaurar a oração em casa. Esses são os rumos para você se achar. Você que perdeu o rumo, a família, né? Volte ao primeiro amor. Ou seja, a oração faz milagre. Pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz o apóstolo Tiago. Então reserve diariamente um momento de oração em família, mesmo que seja curto e breve. E que é importante que seja constância, que haja constância, crie direção. Famílias que oram juntas, permanecem juntas. Então, ore antes das refeições, compartilhe um versículo bíblico, peça sabedoria nas suas decisões. E essas são atitudes simples que mantêm o lar na rota certa, no GPS de Deus. Outra atitude de retornar, praticar o perdão. O perdão atrapalha, o perdão desorienta, perde o rumo, perde o Wi-Fi do GPS. Nenhuma família é perfeita, entenda isso. Então o segredo está em reconhecer erros e buscar recomeços. Deus sempre dá uma nova chance quando há arrependimento sincero. O orgulho endurece, o perdão liberta. Glórias ao nome do Senhor. Como é maravilhoso o perdão. Libere perdão. Porque o perdão, meu amado, é a bússola que aponta para o norte do amor. Sem perdão, os relacionamentos giram em círculos, sem chegar a lugar nenhum. Você fica perdido. Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, de entrada de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Revesti-vos dessas qualidades. Aí você tem força para perdoar. E enfim, meu amado, procure colocar Cristo no centro da sua vida. Quando Cristo está no centro da sua família, da sua casa, famílias não se perdem de uma vez, não, se desviam aos poucos. Começa a trilhar caminhos que não deviam trilhar. Mas toda família que decide voltar a ouvir a voz de Deus, reencontra o rumo. Que o nosso lar seja um lar de fé, que seja um lar de amor, aleluia, um lar de direção firme no Senhor Jesus. João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meu querido, a família que tem Cristo como referência nunca perde o rumo definitivamente. Sabe por quê?
porque Ele sempre mostra o retorno. Ele sempre está mostrando o retorno, é por aqui. Aleluia! E concluindo, eu diria, talvez alguém aqui perceba que a sua família já não está no mesmo caminho de antes. Você está percebendo, está observando. Porque as orações diminuíram, as conversas rarearam ou ficaram escassas, o coração esfriou. Mas Deus, aleluia, Ele é especialista em restaurar o rumo de quem se perdeu. Sim, Provérbios 3, 5 e 6, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Meu amado, meu irmão, meu amigo, hoje é tempo de recomeçar. Deus pode acender novamente a luz no meio da escuridão do lar. E quando Ele ilumina, o caminho volta a ficar claro. Que você possa orar a Deus, dizendo: Senhor, ajuda-nos a manter o rumo dentro do nosso lar. Senhor, que a Tua palavra seja a nossa bússola, que a Tua presença seja a nossa luz e o Teu amor, o caminho que nos une às nossas famílias. Senhor, restaura o que foi perdido e firma nossos passos no Teu caminho. É que eu te peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Faça essa oração a Deus. Ele vai te ajudar a reencontrar o caminho de volta, a voltar ao primeiro amor. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Eu vou concluir orando por vocês, para que Deus abençoe as nossas vidas e nos conceda graça e vitória. Oremos então. Pai de amor, Pai de bondade, eu quero te adorar, papai, te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor. Daqui estamos juntos, ó Deus, reunidos em Teu nome. Pai, abençoa todas as nossas famílias que aqui estão conosco, Pai, nos ouvindo, nos escutando. Senhor, que elas possam reencontrar o caminho de volta e assim servir a Ti com toda a espontaneidade. Pai, eu te peço essas bênçãos e te agradeço, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa.